Olá, eu sou Gabriel Saldeira. E eu sou Bruna Tastelli. O filme de hoje é uma dessas pérolas escondidas que muitos deixaram passar. Ghost Dog: The Way of the Samurai, de 1999, dirigido e roteirizado por Jim Jarmusch. We've got a really big problem now, Lord. What we need to do is eliminate the scumbag who whacked Frank. Mr. Vargo wants every member of his family to make it a priority to erase this weirdo. This killer needs to be neutralized. A produção parece à primeira vista com mais uma história de vingança traçada por um assassino silencioso, mas assistindo ao filme, vemos que ele é mais profundo que isso, tratando o anacronismo de um homem seguindo velhos caminhos em um mundo dos anos 90. O longa conta a história de Ghost Dog, interpretado por Forest Whitaker. Ele é um assassino profissional que trabalha para a máfia e segue à risca as condutas de um velho livro sobre ensinamentos samurai. Vive sozinho num galpão em cima de um prédio e seus únicos companheiros são os pombos-correios treinados por ele. Quando era jovem, Ghost Dog foi salvo pelo mafioso Louis, criando uma dívida eterna com ele, se tornando então seu vassalo. Por isso, passou a prestar serviços para a máfia. Mas, quando um trabalho tem como testemunha a filha do chefe da família, a organização se volta contra Ghost Dog e, de certa forma, até contra o próprio Louis. O filme gira em torno do Hagakure, um livro real que trata de doutrinas dos samurais no Japão feudal, também conhecido como Bushido. O livro oferece padrões de conduta que regem a vida do guerreiro, principalmente no que diz respeito à honra e coragem. No decorrer do filme, nos deparamos com diversos ensinamentos e reflexões que conduzem à postura de Ghost Dog diante das adversidades da vida. Perguntamos ao sensei Watanabe Teixo sobre a história do Bushido. Veja só. Muita coisa pode ser dita sobre Bushido. Basicamente, o ideograma Bushi, ele representa guerreiro, né? E do caminho. O Bushido é código de honra subentendido, né? Ele não era escrito, não estava impresso e de certa forma ele ditava o modo de vida dos samurais para que eles vivessem e morressem com honra. Justiça, coragem, benevolência, educação, sinceridade, honra, lealdade podem ser aí considerados as bases do Bushido. Hagakure certamente é uma obra que se faz necessária mais de uma leitura. Diferente de outras obras direcionadas a líderes, né, a generais, a comandantes, a obra de Yamamoto Tsunetomo, né, ela trata-se de uma compilação das conversas durante um período que se estendeu a aproximadamente 7 anos entre o autor, né, o que compilou essas conversas, e um samurai mais novo, né, um samurai mais jovem, que era o Tashiro Tsuramoto. Basicamente, o samurai é um servidor, tá? E atualmente, as formas de se servir estão relacionadas à necessidade e utilidade dos serviços oferecidos, né? Então, colocar em prática Bushido é mais fácil do que parece e, ao mesmo tempo, absolutamente difícil. Pois é muito difícil ser bom e respirar 7 vezes antes de tomar qualquer decisão, começando pelas mais insignificantes, pelas mais bobinhas, e indo gradativamente às mais importantes, quando tudo está bem. Quando tudo está bem, é fácil, né? É no caos que as máscaras acabam caindo. O filme mistura elementos de samurais, cultura hip-hop e máfia italiana de forma impecável e com todas as excentricidades que essa mistura pede. O roteiro intercala momentos de humor com cenas mais profundas e sérias, combina sátira e ensinamentos da filosofia do protagonista. A direção se curva ao talento excepcional de Forest Whitaker e consegue transmitir, somente com o olhar, tudo o que está passando por sua mente em uma atuação minimalista, mas com todo o peso carregado pelo personagem. Jarmusch capta tudo isso na sua forma característica de filmar, estilizada, introspectiva e até melancólica em alguns momentos, não tendo uma necessidade constante de mover a trama para frente, como o próprio Código do Samurai, lido pelo protagonista, nos conta. Questões de grande preocupação devem ser tratadas com leveza, e questões de pequena preocupação devem ser tratadas com seriedade.
Isso é visto não só nas atitudes do personagem, como também na visão da direção, já que temos cenas mais longas que ressaltam o cotidiano de Ghost Dog, como ele treinando os pombos, tomando sorvete na praça ou deitado em seu terraço. Os fragmentos dos ensinamentos samurais aparecem na tela durante o filme, geralmente justificando alguma ação do protagonista ou ilustrando o que está passando em sua mente, criando uma das muitas formas que o filme utiliza para fazer metáforas dentro de si mesmo. A narrativa se divide em 3 núcleos. O dos mafiosos, Ghost Dog sozinho, e o dele em seu bairro, interagindo com a vizinhança. Com os mafiosos, o roteiro satiriza questões como preconceito e racismo, além de demonstrar que aquele estilo de vida está cada vez mais decadente e menos poderoso. Em uma cena, quando os chefes vão interrogar Louis sobre Ghost Dog, eles questionam o nome do rapaz. Um deles considera normal um negro ter um apelido, já que na cultura do hip hop é comum. Outro traz a questão de indígenas americanos terem nomes ligados à natureza. Um terceiro mafioso, mais idoso, diz que índios e negros são a mesma coisa. A ironia do filme vem logo em seguida. Johnny! Sonny, Mr. Vargo? Go outside. Get Sammy the Snake, Joe Riggs, Big Angie. Outro momento que evidencia a questão de preconceito é quando os mafiosos iniciam a caçada ao protagonista, mas têm apenas a informação de que ele é negro, alto e cria pombos. Quando se deparam com um indígena com características parecidas, eles quase matam o homem por via das dúvidas, mesmo ele não se encaixando totalmente na descrição do alvo, já que para os capangas, negros e indígenas seriam a mesma coisa. Stupid fucking white man. A questão da decadência do estilo de vida mafioso também é vista em várias cenas, como eles devendo o aluguel do local onde dirigem a organização e até o fato de todos serem muito velhos e expressarem problemas de saúde. Além disso, vemos eles assistindo desenhos antigos, o que demonstra um saudosismo constante com uma época passada onde talvez eles tivessem mais relevância, não sei. As animações também servem como metáfora para as situações do filme que ainda vão acontecer. Perguntamos para Ricardo Migliori, PhD em Letras, que fez sua tese de doutorado sobre Jim Jarmusch, o que essas animações comunicam no filme, além desse saudosismo. As animações têm uma significação própria que vai dialogar com a significação de outros elementos narrativos textuais, e a partir desse encontro dialógico surge uma significação ou outra. Ou seja, a coisa e há uma sobrecoisa advinda do encontro dialógico entre textos também. Isso acontece muito com relação aos personagens. Vamos pensar, por exemplo, em Betty Boop, né? A animação na qual essa personagem dos desenhos animados agita uma bandeira por cima de um teto, chamando os pombos. Né? Essa inserção dessa animação na economia narrativa do filme Ghost Dog representa uma antecipação, ou seja, um adiantamento de um aspecto narrativo que ainda há de vir. A mesma coisa acontece quando Ghost Dog, já em frente à mansão de Vargo, que é o chefão da organização criminosa, ele visualiza, ele enxerga um pica-pau. Né? A gente vê que os criminosos estão assistindo o desenho de Woody Woodpecker, o pica-pau. Né? Então existe esse diálogo e Jarmusch utiliza esse diálogo para antecipar elementos narrativos que hão normalmente de vir no filme. Né? Os 2 núcleos seguintes são os mais importantes para o arco do personagem principal. Na vizinhança, vemos que ele é respeitado e, ao mesmo tempo, visto como um recluso por alguns. Quando uma garotinha questiona se ele tem amigos e conversa com outras pessoas, ele responde: No, I'm talking to you, right? Well, is it true you got no friends then? No. My best friend is right over there. A garotinha se chama Pearline. Ela aparece carregando uma lancheira, assim como Ghost Dog carrega sua maleta. E ambos conversam sobre os livros que a garota lê. No decorrer da conversa, o homem empresta um livro de contos japoneses para a garota, chamado Rashomon, e insiste em saber a opinião dela após a leitura. Quando mais tarde no filme a garota fala o que achou do livro, ela diz que o seu conto favorito foi Yabu no Naka, ao que Ghost Dog responde também ser o seu. É interessante como o conto se conecta ao próprio filme,
Isso porque ele conta uma mesma história várias vezes na perspectiva de cada personagem envolvido. Isso acontece no filme de duas formas. A primeira sendo na história de salvamento de Louis, a Ghost Dog, onde na versão da mente de Ghost Dog, ele estava sendo espancado por vários garotos quando Louis chega para ver o que está acontecendo, e um dos agressores aponta uma arma para a cabeça do próprio Ghost Dog, e Louis então mata o homem armado. Já na versão do Louis, a arma foi apontada para si. A outra forma de enxergar o conto no filme é justamente no contraste das ideologias dos personagens, já que cada um vê os acontecimentos da trama pela perspectiva de seu próprio código moral. Ainda no núcleo da vizinhança, conhecemos Raymond, um sorveteiro que só fala francês e que Ghost Dog considera seu melhor amigo. Eles não compreendem o idioma um do outro, mas de certa forma sempre se entendem. Não que isso faça parte de uma grande mensagem do filme, mas chega a ser poética a forma com que a comunicação dos dois transcende a linguagem. É importante o modo como esse núcleo em particular humaniza o Ghost Dog, mostrando pontos em comum entre ele e outros personagens, já que geralmente ele é visto de uma forma meio excêntrica pelo público e pelos antagonistas. Por fim, temos os momentos dele sozinho, cuidando de questões de seu dia a dia, geralmente em silêncio e concentrado. Esses momentos, muitas vezes, são marcados pelos escritos do Código Samurai, seguido pelo protagonista. Esse código se expressa no personagem de várias formas. A própria relação entre ele e o caminho do samurai é o que move toda a trama, já que a calma e a aceitação do personagem na forma de lidar com os conflitos em seu caminho caracterizam boa parte do filme. Questões como a lealdade a seu mestre movem Ghost Dog a não apenas lutar por sua vida, mas também pela vida do homem que o salvou. Ao mesmo tempo que esse homem segue um outro caminho moral que o leva a ficar dividido quanto a manter a lealdade a seus chefes ou ao seu vassalo, como o próprio protagonista se denomina. Esse contraste entre o caminho de Ghost Dog e o de Louis acabam causando o choque de todos os núcleos no terceiro ato. O que traz à memória um dos primeiros escritos do Código Samurai que aparece no filme, que diz assim: "É ruim quando uma coisa se torna duas. Você não deve procurar mais nada no caminho do samurai. É o mesmo para qualquer coisa que é chamado de caminho. Se você entender as coisas nesse sentido, será capaz de ouvir sobre todos os caminhos e estar mais e mais de acordo com o seu próprio." Tendo isso em vista, vemos que o protagonista é colocado numa posição de seguir um caminho e ter que lidar com o caminho dos outros. Por exemplo, é indicado no Hagakure que um samurai deve ter foco quanto aos seus inimigos e não causar danos diretos a quem não está envolvido na questão. O que vemos nos gangsters é justamente o contrário disso, quando matam outros por se parecerem com o protagonista, ou até quando mais tarde matam os pombos de Ghost Dog, já que não o encontraram no seu terraço. Além disso, dois pontos importantes são que nos momentos do protagonista sozinho há uma grande ausência de diálogo, o que Jim Jarmusch compensa muito bem com a atuação silenciosa de Forest Whitaker, que é complementada com o ritmo da trilha sonora composta pelo rapper RZA, líder do clássico grupo de rap Wu-Tang Clan, cuja carreira sempre combinou temas asiáticos com hip hop, e já chegou a trabalhar como ator em curtas do diretor. Tendo discorrido sobre os caminhos percorridos pelos personagens, vemos no fim de tudo que tanto o caminho do samurai quanto o caminho dos gangsters são entregues para uma nova geração, seja pela garota Perline, lendo o Hagakure, ou pela filha do chefe da máfia tendo espaço como uma provável nova líder da organização. Porém, o filme nos permite apenas especular como será o destino de ambos os caminhos. No fim das contas, o filme, além de ser divertido em sua forma, traz no conteúdo uma série de ensinamentos importantes de como lidar com questões da vida. Compromisso, lealdade e leveza, mas cuidado para não levar tudo muito à risca, já que o Japão feudal era um lugar muito estranho. Então é isso. Obrigado por assistir mais esse vídeo e se inscreve no nosso canal e dê o like se gostou. Mas e aí, já assistiu Ghost Dog? O que achou do filme? Converse com a gente aqui nos comentários e nos vemos na próxima.